Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. Edição tripla, hein? É uma edição conjugada com mais duas, né? A de sábado com a de domingo e segunda-feira, né? Fim de semana e início da semana. Vamos primeiramente à edição de sábado, 22 de outubro de 2022, é dia de São João Paulo II, Santa Josefina Lerô, Santa Maria Salomé, São Melânio. Estamos na 29ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Já no domingo dia 23, os santos são João Capistrano, Vero e João Bondoso. Aí já começamos a 30ª semana do tempo comum. No dia 24, na segunda-feira, os santos venerados são Antônio Maria Claret, Evergílio e Marglório. Também 30ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, dia 22, sábado, a fase da lua é quarto minguante. Estão se passando 295 dias do ano, faltando 70 dias para terminar 2022. No dia 23, domingo, fase da lua permanece quarto minguante. 296 dias se passam, 69 dias para terminar. Dia 24, segunda-feira, fase da lua, quarto minguante. 297 dias estão se passando e faltam 68 dias para terminar 2022. Olha, está vigendo a estação do ano da primavera brasileira, que iniciou-se no dia 22. Outubro é o 10º mês do ano, tem 31 dias. É o mês consagrado ao rosário e às missões, né? Mês das crianças, da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, mês do professor, mês do médico, do cirurgião dentista, da aviação brasileira e do balconista. Olha, no dia 22, no sábado, é Dia Internacional do Rádio Amador. Dia 23, domingo, Dia da Juventude Missionária, Dia da Santa Infância, início da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, até o dia 29. E o Dia da Aviação Brasileira. No dia 24, segunda-feira, Dia Mundial do Desenvolvimento. Tem mais comemorações aqui? Deixa eu ver direitinho, porque são muitas comemorações. Eu estou fazendo uma edição concentrada em 3 dias, sábado, domingo e segunda-feira. Então, 22, sábado, é Dia do Paraquedista, Dia do Enólogo, Dia Internacional da Atenção à Gagueira, Dia de São João Paulo II, Dia do Protesto Mundial contra o uso do eletrochoque. Dia 23, domingo, é Dia da Força Aérea Brasileira, Dia do Aviador, Dia do Aposentado do Banco Central, Dia Mundial das Missões. Dia 24, segunda-feira, aniversário de Manaus, minha querida Manaus. Tive bons tempos em Manaus, inclusive tive uma namorada em Manaus na minha juventude. Um abraço para os manauaras. É também aniversário de Goiânia, Dia das Nações Unidas, Dia Mundial do Desenvolvimento da Informação, Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Então é importante essas informações para vocês. Já que a edição é de sábado, domingo e segunda, vamos falar para vocês sobre o tema da missa dominical, já que o domingo é dia de missa de preceito para o católico. 30º domingo do tempo comum, o tema da missa é: quem se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. A reflexão é do Frei João Francisco da Silva, Frei católico. Qual o modelo de oração que agrada a Deus? Qual a atitude coerente para rezar e invocar a misericórdia do Pai? O publicano apresenta-se diante de Deus com humildade. A sua oração é brevíssima. Apresenta-se no templo com o espírito humilde e arrependido. Sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito. O fariseu
faz uma oração presunçosa, ostenta os próprios méritos, olha para si próprio, ora para si próprio. Ele olha e ora para si próprio. Mas Deus privilegia a humildade. Se a oração do soberbo não alcança o coração de Deus, a humildade do pobre abre-o, como disse o Papa Francisco. Vivemos um tempo em que impera a autorreferencialidade, e assim caminha a humanidade tão longe de Deus. O publicano revela como alcançar a misericórdia divina pela via da humildade. Olha que bela reflexão para este domingo, não é? Então, é importante refletir. Agora vamos à pesquisa informal de preços. Quem me segue já sabe que eu pesquiso antes de comprar os mantimentos para minha casa e outros produtos. Eu pesquiso em 2 a 3 estabelecimentos. Quando eu encontro o menor preço, eu compro e passo para vocês o local onde eu encontrei o menor preço. Por exemplo, eu comprei chup-chup geladinho, popular, geladinho, chup-chup, Gula Fruits, 10 unidades de 55 ml, R$ 3,39. Comprei no Extra Bom Supermercados, no centro de Colatina, Avenida Getúlio Vargas, 517. Então foi o menor preço que eu encontrei. Agora eu quero falar para você sobre as celebrações na Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Sábado, domingo e segunda-feira. Atenção, você que é católico, no sábado 22 de outubro, 14 horas, encontro de aprofundamento para ministros, com o diácono David José Langa Lopes, no auditório do edifício João Paulo II, no centro de Colatina. 19 horas, missa com o padre Valdeci Romão, na Catedral. No mesmo horário, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na Comunidade Católica São Francisco de Assis, bairro Operário. 19 horas também, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na Comunidade Católica São Pedro, é o bairro Pedro Vitale. Mesmo horário, outra celebração da palavra, esta com o seminarista Renildo Andrade Marim, na Comunidade Católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Agora vamos passar para vocês as missas e celebrações da palavra do domingo. Atenção, vamos conferir que é o dia, justamente o dia de preceito. E vale dizer que no sábado à noite já é missa dominical, tá? Com a liturgia dominical. Domingo, dia 23 de outubro, às 7 horas, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. 8 horas, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes na Comunidade Católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. No mesmo horário, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. Às 9 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral. E celebração eucarística, outra missa, né? Celebração eucarística é o sinônimo de missa. Essa missa de 9 horas será com o padre Hernandes Samuel Fantin, na Comunidade Católica Nossa Senhora da Penha, bairro Jardim Planalto. Jardim Planalto e Moacir Brotas, né? Na verdade é bairro Moacir Brotas, porque fica ali nas imediações. Às 17 horas de domingo, dia 23 de outubro, haverá missa com o padre Valdeci na Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. No mesmo horário, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na Comunidade Católica São Lucas, bairro Noêmia Vitale. 19 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral e celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, como eu já disse, com o padre Hernandes Samuel Fantin, na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. E na segunda-feira, 24 de outubro, às 19 horas, haverá celebração da palavra. Não será missa, será celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na Catedral de Colatina, ok? Então, qualquer informação mais detalhada é só procurar a Secretaria Paroquial. Telefone 2102-5010. Quem quiser ir à missa no Mosteiro da
Paróquia Santa Clara, das Irmãs Clarissas, a missa de segunda a sábado, às 7 horas. No domingo, às 8. Telefone 3721-0864. Temos também o telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, o bairro mais populoso do município de Colatina. O telefone é 99507-2251. Agora uma reflexão. Olha, infelizmente, muita gente ateia vai arder no inferno. Porque o próprio Jesus adverte, quem não crê não terá vida eterna. Então temos que rezar por essas pessoas. A Europa, continente europeu, que eu já visitei, já estive lá, caminha tristemente para a danação eterna. Número muito grande de ateus, igrejas vazias. O materialismo, os contravalores cristãos são muito claros. No Brasil há também muitos indivíduos no mesmo caminho, na mesma via, principalmente na mídia em geral. Eu estou alertando apenas. Vamos rezar pela conversão dos ateus e dos não cristãos. Luteranos em festa em Colatina. Olha, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil está completando 92 anos em Colatina. Para festejar a data, os líderes promoverão um encontro no Centro de Eventos Arena Norte Star, no bairro Barbados, no sábado, dia 29 de outubro, a partir das 17h30. Os convidados especiais são os integrantes do grupo musical Família Lima. O pregador do culto da noite será o reverendo Geraldo Schiller, presidente da igreja. Terço dos homens nesta segunda-feira. Olha, vamos rezar, hein? Senhores homens, levem suas esposas, namoradas, filhos, filhas. As mulheres podem acompanhar os homens, só que a direção do evento é do movimento masculino. O Terço dos Homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina terá mais um momento de reza do Rosário nesta segunda-feira, 24 de outubro de 2022. O evento é aberto a todos a partir das 18 horas na Catedral. Momento de oração tem mais ou menos a duração de cerca de 30 minutos. É coordenado por Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro, Vital Pelisson ou então o professor Valmir. Manchetes do jornal A Tribuna, único que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes no Espírito Santo. Eu tenho aqui as manchetes da capa do jornal de sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Vamos ver o que saiu na capa? Olha que notícia boa. Emprego, Vale, Suzano, Jurong e Nova Zona Franca abrem vagas a partir de hoje. Investimentos de grandes indústrias para o Estado vão criar ao menos 6.700 empregos a partir de hoje. Para alguns cargos, o salário médio é de até R$14 mil. Mototáxi começa a circular na Grande Vitória. A renda extra é para o mototaxista Júlio César Feliciano Pinto. É uma renda extra para ele, né? Ele é um dos mototaxistas. Ele contou que há 2 meses começou a fazer corridas com passageiros por aplicativo de empresa. Que bom, né? De moto agora, transporte de moto. Novos administradores na Rede Tribuna. Parabéns aos novos administradores. Guilherme Rocha e Paulo Narcélio assumem a gestão da Rede Tribuna. Governo e prefeituras adiam folga de servidor e feriado fica para novembro. INSS vai liberar benefícios só com atestado por mais 90 dias. Auxílio-doença vai ser permitido nos casos em que espera por exame for superior a 30 dias. Coluna Nutridicas. É necessário olhar ingredientes que compõem o seu cardápio para alimentar o seu sorriso. Religião, arcebispo de Vitória visita o Papa Francisco e leva a imagem de Nossa Senhora da Penha. Rodinei, o rei do Rio, jogador do Flamengo, né? Vendas de doces para reconstruir casa. Maníaco guardava vídeos de vítimas do golpe. Boa noite, Cinderela. Loteria de números, Mega Sena, hein? Vai a 100 milhões. Olha, o concurso 2531 da Mega Sena, realizado na quinta-feira,
20 de outubro, no Espaço da Sorte em São Paulo, não teve acertador. As dezenas sorteadas foram 01, 05, 18, 49, 55 e 56. O concurso deste sábado premia 100 milhões de reais. Quem fez 5 números no concurso da quinta-feira recebe mais de 48 mil. E quem fez 4 números, mais de R$1.000, ok? Agora vamos aqui a uma notícia da economia. Ministro Paulo Guedes garante reajuste das aposentadorias e salário mínimo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os reajustes da aposentadoria e do salário mínimo estão mantidos para o próximo ano. O novo valor, que passa a vigorar em janeiro de 2023, deverá cobrir pelo menos a inflação, de acordo com Guedes. O jogo está correndo. É claro que agora em janeiro e fevereiro, os aposentados e o salário mínimo serão corrigidos, pelo menos igual à inflação, afirmou Guedes. A declaração foi feita à imprensa logo após participar de uma reunião da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Indicadores econômicos. Vamos aos números do mercado financeiro, a cotação agrícola. Vamos às informações da economia. O salário mínimo em vigor no nosso país, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação medida pelo IPCA do IBGE, nos últimos 12 meses a inflação em queda, 7,17%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos, no fechamento da semana, na sexta-feira, 21 de outubro de 2022. O Arábica Bebida Dura, R$1.000. Arábica Bebida Rio, R$805. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$588. A saca é o produto no atacado. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou na sexta-feira, 21 de outubro, em baixa de 1,3%, cotado a R$ 5,14. Já a Bolsa de Valores, a B3, teve uma expressiva alta, 2,3%. A Bolsa quase chegando a 120 mil pontos, hein? Quem aplica na Bolsa deve estar rindo à toa. O total de pontos chegou a 119.928 pontos. Essa subida foi por causa de notícias boas da Petrobras e também de ativos no exterior. Que bom, hein? A Bolsa, o mercado financeiro, tranquilo, né, com a cotação em alta na Bolsa, 2,3%, quase somando 120 mil pontos. Campeonato Brasileiro, vamos aos jogos de sábado, domingo e segunda-feira. Neste sábado, dia 22 de outubro, jogam às 19 horas América Mineiro e Flamengo, Santos e Corinthians. Às 21 horas jogam Palmeiras, o líder da competição, e o Avaí. Depois tem no domingo às 16 horas, 3 jogos. Domingo, dia 23, tem Náutico e Grêmio, Fluminense e Botafogo e Juventude e São Paulo. No domingo também às 18 horas, mais 3 jogos. Atlético Goianiense e Ceará, Cuiabá e Goiás, Coritiba e Internacional. E na segunda-feira um jogo isolado, às 20 horas, na segunda, dia 24, Fortaleza e Atlético Mineiro. Olha a notícia internacional, crise na Inglaterra. A inflação está altíssima na Inglaterra. E agora a notícia mais recente, além da inflação alta, é demissão da primeira-ministra. Não tem nem 50 dias que está no cargo, pouco mais de 40 dias. A primeira-ministra da Inglaterra, Liz Truss, anunciou que vai renunciar ao cargo que ocupava há pouco mais de 40 dias, após suceder Boris Johnson. Segundo ela, o rei Charles III foi comunicado de sua intenção de deixar o cargo. O anúncio foi feito na sede do governo britânico.
Olha, gente, apesar das dificuldades pelas quais Liz tem passado, a renúncia não era esperada, pelo menos neste momento, já que ela disse ser uma lutadora e não uma desistente em meio a críticas internas do seu partido, que acabaram por forçá-la a abandonar um plano de corte de impostos. Olha, a situação levou inclusive alguns parlamentares aliados a pedirem sua substituição. Liz Truss permanecerá no cargo até que um novo nome seja indicado pelo parlamento inglês. Em seu discurso, a primeira-ministra disse ter entregue medidas no setor de energia, reiterou sua defesa de corte de impostos, mas destacou que não se via em condições de dar sequência aos seus planos de governo. Hein? Olha, pouco mais de 40 dias e a primeira-ministra deixou o governo e vai deixar o governo da Inglaterra, que está com a inflação altíssima. Futebol agora, vamos aos jogos de sábado, domingo e segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, dia 22, tem América Mineiro e Flamengo às 19 horas e Santos e Corinthians no mesmo horário. Às 21 horas jogam o líder Palmeiras e o Avaí. No domingo, dia 23, vamos ver os jogos programados. 16 horas tem 2 jogos, Fluminense e Botafogo e Juventude e São Paulo. No domingo, às 18 horas, 3 jogos, Atlético Goianiense e Ceará, Cuiabá e Goiás e Coritiba e Internacional. Um jogo isolado acontece na segunda-feira, Fortaleza e Atlético Mineiro. Eleições 2022. Bolsonaro diz que fará, junto com o governo de Minas, metrô Belo Horizontino. O candidato à reeleição à presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, afirmou que, se ganhar as eleições, vai financiar em parceria com o governo de Minas o metrô de Belo Horizonte. A declaração foi feita em reunião com prefeitos e lideranças políticas mineiras no Palácio da Alvorada, em Brasília. Bolsonaro disse que já acertou com o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, a construção do metrô Belo Horizontino, ressaltando que foi um trabalho também tratado com o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que é o atual candidato ao governo do estado de São Paulo. Pelo que revelou o presidente, são 2 bilhões e 800 milhões de reais do governo federal e 400 milhões de reais do estadual. O metrô possui atualmente uma linha entre Eldorado e Vilarinho em 19 estações e 28,1 quilômetros de extensão, transportando cerca de 178 mil pessoas por dia. Esta linha precisa de várias obras de revitalização. A linha 2, ligando Barreiro a Calafate, chegou a ter as obras iniciadas em 1998, tendo sido paralisadas em 2004. Bolsonaro disse que manterá a desoneração dos encargos das folhas de pagamentos de diversas categorias e incluirá, já devidamente avaliado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o setor de saúde. Então, olha, notícia importante essa, né? Nós temos hoje em dia 17 categorias com desoneração da folha, disse Bolsonaro. O ministro da Economia estudou e disse que é possível. E então ele disse que deve entrar na desoneração da folha e incluir também o serviço de saúde. Ele ressaltou os bons números da economia brasileira nos últimos meses e questionou qual seria a situação do país se não tivesse havido a pandemia da Covid-19, que acabou travando, né, o nosso desenvolvimento e também de todo o planeta. Como estaria o Brasil sem Covid, hein? Estaria voando com toda certeza. Eu acho que o nosso crescimento estaria bem acima dos 4% ao ano. Hoje nós temos uma das menores inflações do ano entre os países do mundo todo. Somos o país que mais emprega, até mesmo no G20, o grupo dos 20 países mais ricos, disse. Ele falou também sobre os homoafetivos, né? O LGBT, esses grupos que militam nessa área. O candidato lembrou de ataques dos adversários, dizendo que seu governo perseguiria os gays, o que, segundo Bolsonaro, não aconteceu. Falaram durante a campanha que ia perseguir a população LGBT,
Alguma notícia de que tenha aumentado a violência nesse grupo? Não, não existe. Porque tratamos igualmente todo mundo. A ex-ministra da Mulher e Família, Damares Alves, fez um excelente trabalho nessa questão, disse Bolsonaro. O que é tratar bem a comunidade LGBT? É inseri-la no mercado de trabalho. E ponto final. O que cada um vai fazer entre quatro paredes é problema de cada um. O prazer é dele. O candidato reiterou aos que estavam presentes no encontro que seu governo será sempre guiado pela Constituição, que somente fará mudanças através de decretos onde isto for necessário. Então, notícia importante do presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos falar de pagamento do Auxílio Brasil e também do Auxílio Gás. Final do NIS 1 recebe dia 11 de outubro. Final do NIS 2 recebe dia 13 de outubro. Final do NIS 3 recebe dia 14 de outubro. Final do NIS 4 recebe dia 17 de outubro. Final do NIS 5 recebe dia 18 de outubro. Final do NIS 6 recebe dia 19 de outubro. Final do NIS 7 recebe dia 20 de outubro. Final do NIS 8 recebe dia 21 de outubro. Final do NIS 9 recebe dia 24 de outubro. E final do NIS 0 recebe no dia 25 de outubro. Informações do Ministério da Cidadania. No mês de outubro, além do Auxílio Brasil, será paga também mais uma parcela do Auxílio Gás. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5.600.000 famílias foram contempladas. O Auxílio Brasil, por sua vez, chegou a 20.650.000 famílias em setembro de 2022, maior patamar da história dos programas de transferência de renda nacionais, a partir de um repasse total de 12.470 bilhões de reais. O Auxílio Brasil ele é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, elas precisam atender a critérios de elegibilidade, como apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, ter os dados atualizados no cadastro único nos últimos 24 meses e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases de dados federais. A seleção é feita considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual. Ok? Informação do site do Governo do Brasil, www.gov.br. Eleições 2022. Líder da Igreja Universal e proprietário da Record, Edir Macedo, apoia Bolsonaro. O pastor bispo Edir Macedo, que também é proprietário da Record TV, informou que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições 2022, no dia 30 de outubro. Palavras dele: eu continuo com Bolsonaro para presidente e o Tarcísio para governador de São Paulo, referindo-se ao candidato do Partido Republicanos ao governo paulista, Tarcísio de Freitas. A informação é do jornal impresso Folha Universal. O semanário diz que os cristãos da Universal e os evangélicos e católicos em geral demonstram seu descontentamento com pautas apoiadas pela esquerda, que são contrárias aos princípios bíblicos. As bandeiras esquerdistas são incompatíveis com o pensamento evangélico, como a legalização do aborto indiscriminado, a implantação da ideologia de gênero nas escolas, instrumentalização do ensino com pautas socialistas, perseguição religiosa, descriminalização das drogas, estímulo à invasão de terras e constante ataque à estrutura familiar tradicional formada por pai, mãe e filhos. É isso que a esquerda, uma certa parte da esquerda, defende.
O jornal lembra ainda da absurda apropriação do Estado para interesses particulares e dos inaceitáveis casos de corrupção ao longo do tempo em que o PT esteve governando o país. Em editorial, o órgão de imprensa diz que os evangélicos já acordaram para o ato de que é impossível ser cristão e ser de esquerda. Um verdadeiro cristão jamais compactuará com as bandeiras esquerdistas, enfatizou o impresso em editorial. CAD único agora, vamos falar do CAD único, Cadastro Único das Pessoas Mais Carentes. Prorrogado o prazo para a atualização de dados no Cadastro Único por mais 30 dias. O governo federal prorrogou o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no Cadastro Único. Agora, o cidadão terá mais 30 dias para atualizar as informações junto aos municípios. Os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam 8 milhões de famílias. A revisão cadastral consiste em solicitar registros do cadastro, consiste em solicitar à família a atualização dos registros do Cadastro Único, caso esteja há mais de 2 anos sem nenhuma alteração. As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada 2 anos, ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, o popular CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município. A informação é do Ministério da Cidadania. Romário na campanha com Bolsonaro no Rio de Janeiro, hein? Olha, o senador reeleito pelo Partido Liberal, PL, Romário, ex-jogador de futebol, fez campanha pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira, 14 de outubro. A agenda com uma carreata foi proposta para o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Olha, falar em Romário, né, uma pessoa muito conhecida em todo o Brasil por causa de ser jogador da seleção, jogador de clubes de futebol, e uma pessoa também polêmica, né, em defesa de suas ideias. Romário foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro. Para quem não sabe, vou passar os dados aqui. O senador Romário, do PL, foi reeleito para um novo mandato de 8 anos nas eleições do domingo, dia 2 de outubro de 2022. Com 94,8% das urnas apuradas, ele já tinha o suficiente para a eleição. Romário conquistou a vaga mais disputada ao Senado entre todas as unidades da federação. Enquanto a média nacional era de 8,9 candidatos por cadeira, o Rio de Janeiro tinha 13 postulantes. Pelo Twitter, Romário agradeceu os votos dos eleitores cariocas e fluminenses em geral, né? E falou da emoção de ser reconduzido ao Senado pelo povo do estado do Rio. Prometo a vocês que trabalharei ainda mais para entregar uma melhor qualidade de vida para a população fluminense e brasileira. Esta eleição foi de muita luta. Então ele agradeceu. O novo mandato começará no dia 1º de fevereiro de 2023. A chapa tem como suplentes Bruno Bonetti e Andréa Fontes, ambos do PL. Romário de Souza Faria nasceu no Rio de Janeiro e tem 56 anos. Considerado um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, deu início à carreira política em 2010, aos 49 anos, quando foi eleito deputado federal. No primeiro mandato, no Senado, dedicou-se a pautas ligadas ao esporte e em defesa das pessoas com deficiência. Neste ano, foi relator do projeto que acaba com a limitação de procedimentos a serem cobertos pelos planos de saúde. Esse texto foi sancionado em setembro pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Em 2018, Romário foi candidato ao governo do Rio de Janeiro, mas não se elegeu. Bem, ele é ligado ao presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido, o PL, então participou no último fim de semana de campanha no estado do Rio pela reeleição de Bolsonaro.
Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos. Procure o Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. Agora o conflito internacional, conflito binacional, né? Rússia e Ucrânia. Comandante russo admite que situação é tensa para forças na Ucrânia, hein? Bem, a situação está tensa já há muito tempo, né? Agora a Rússia declarou lei marcial. A lei marcial, ninguém tem mais direito de ir e vir, não, hein? É lei de guerra. A Rússia declarou lei de guerra, lei marcial, nas 4 regiões da Ucrânia que foram anexadas. Não está fácil. E olha, o que não está fácil também é o custo de vida dos ingleses. Está subindo o custo de vida na Inglaterra. Alimentos levam a inflação britânica ao maior nível em 40 anos, ou seja, desde 1980. O índice de preços ao consumidor, o IPC, teve alta de 10,1% no mês de setembro, assustando os ingleses. Minha Nossa Senhora, hein? Problema internacional, não só na Europa, também nos Estados Unidos. Vamos falar de imunização. O ministro faz novo apelo para a vacinação de crianças contra pólio. Pouco mais de 65% do público-alvo foi vacinado. E a meta é 95%. Então, ainda distante da meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos, cerca de 11 milhões e meio contra a poliomielite no país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um novo apelo para que os pais e responsáveis, levem suas crianças às salas de vacinação. Na segunda-feira, a última, foi comemorado o Dia Nacional de Vacina. Até o momento, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a campanha imunizou 65,6% do público-alvo, cerca de 7 milhões e 600 mil crianças. Apenas a Paraíba, com 95,09% das crianças imunizadas, atingiu a meta do governo federal. No Amapá, a imunização está em 90,8%, se aproximando da meta do governo. Desde o dia 7 de agosto, o ministro disse que tem feito um apelo à nação brasileira para que os responsáveis levem suas crianças com menos de 5 anos para completar o esquema vacinal da polio. E a meta é de 95% de cobertura vacinal das cerca de 15 milhões de crianças que são aptas a receber as vacinas. O Brasil não registra casos de paralisia infantil desde 1989. Mas com a queda das taxas de vacinação desde 2015, diversos órgãos ligados à saúde alertam para o risco de retorno da doença. Anunciada a redução do valor do gás natural, hein? A Petrobras informou nova redução no valor do gás natural. A queda média é de 5% em relação ao último trimestre. O novo preço passará a vigorar a partir do dia 1º de novembro. Empréstimos para beneficiários do Auxílio Brasil. Os bancos já podem fazer o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil e BPC. Segundo informações do governo federal, os juros máximos são de 3,5% ao mês. A conta de telefone já veio para pagamento no início deste mês, já veio com redução devido àquela medida federal do governo do presidente Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional, que reduziu o nível do ICMS cobrado pelos estados. Então, olha, eu tenho uma das minhas contas houve redução de R$10. Em uma das contas, tem várias contas aqui, né? Mas uma delas eu tive a redução aqui de R$10. Parabéns ao governo do presidente Bolsonaro por essa medida e parabéns ao Congresso, aqueles que votaram por essa redução, né? Porque foi importante para a população brasileira. Caiu então a conta da internet e do telefone celular.
Campanha Federal. Ministério da Saúde lança Campanha Nacional de Combate ao Mosquito da Dengue. A campanha será veiculada na televisão, no rádio e na internet. O ministro Marcelo Queiroga anunciou essa campanha. Homenagem. Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, inaugurou no Rio uma estátua em homenagem ao técnico Zagallo. A solenidade reuniu amigos do treinador, que tem 91 anos e comandou a seleção tricampeã do mundo de 1970. União, carteira de crédito de cooperativas cresce 35,9% em 2021. As cooperativas de crédito continuam a ampliar a presença física. Em 2021, o número de unidades de atendimento subiu 9,9%, chegando a mais da metade dos municípios brasileiros. Parabéns aos cooperados, né? É um bom investimento você aderir a uma cooperativa. Brasil melhor. Vamos falar aqui de situações em que o Brasil melhora bastante nessa atual gestão do presidente Jair Bolsonaro. E muita gente às vezes não reconhece, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro comemorou a queda dos índices de violência. Não é só a queda da inflação, não. Nós estamos tendo queda da inflação e queda dos índices de violência. O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, comemorou a queda dos índices de violência do país. O feminicídio e o número de mortes de homoafetivos tiveram redução. Pela primeira vez na história do Brasil, o número de mortes violentas ficará abaixo de 20 por 100 mil habitantes. Bolsonaro enfatizou que seu governo combate a violência no país e por isso esses números estão caindo. Se for reeleito, Bolsonaro diz que irá propor ao Congresso Nacional, isto é, aos deputados e senadores, a redução da maioridade penal, podendo imputar de forma mais dura crimes de jovens entre 16 e 18 anos, que hoje se beneficiam com penas menores do que a dos adultos. Para policiais civis e militares, no ano que vem, Bolsonaro pretende aprovar, se reeleito, o excludente de ilicitude, para dar tranquilidade aos policiais no seu trabalho. Bolsonaro e seu vice, o general Braga Neto, se reuniram com prefeitos e vice-prefeitos em Belo Horizonte, Minas Gerais, a capital mineira, com a presença do governador reeleito, Romeu Zema. Ele fez um apelo para que todos busquem votos e levem às urnas pessoas idosas que não foram votar no primeiro turno. Muitos de nossos avós e pais não votaram porque a fila era muito grande. Vamos levar os nossos avós para votar. Vamos trabalhar, conversar com o vizinho, muitas vezes dentro de casa mesmo. Vamos mudar votos e vamos ganhar esta eleição, disse Bolsonaro. Então, é importante nesse momento fazer com que os eleitores que querem o melhor para o Brasil, que são lúcidos, sensatos, procurem realmente, né, os votos daqueles que não compareceram, que se abstiveram. Vamos votar, gente. É o futuro do nosso Brasil que está em jogo. Eleições 2022. Olha, vamos ter muito bom senso nas eleições em segundo turno. Vamos ser pessoas que têm a cabeça no lugar. Governador roraimense apoia Bolsonaro. Olha aí que bom apoio o presidente está recebendo. Os governadores reeleitos de Roraima, Antônio Denário, e de Goiás, Ronaldo Caiado, são outras lideranças importantes a declararem apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, depois de vários apoios recebidos
logo após a eleição em primeiro turno. Denário disse que Bolsonaro é mais seguro para os 220 milhões de brasileiros, referindo-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela. Olha o que ele falou, referiu-se ao perigo do Brasil se transformar numa Venezuela, onde a população enfrenta o socialismo, o comunismo, e está fugindo para o território brasileiro. Os roraimenses são vizinhos dos venezuelanos. Então, para o Brasil não se transformar numa Venezuela, nós temos que apoiar Bolsonaro, segundo o governador de Roraima, que vive do lado dos venezuelanos. Agora temos aqui notícias sobre Copa do Mundo no mês que vem, em mês de novembro tem Copa do Mundo. O Brasil disputará a Copa como o primeiro do ranking. A seleção brasileira tentará no mês de novembro de 2022 o 6º título da Copa do Mundo no Catar. Após vencer Gana e Tunísia, últimos amistosos antes do torneio internacional, o Brasil permanece classificado como primeiro no ranking da FIFA. É isso mesmo, é o primeiro colocado. A seleção segunda colocada é da Bélgica, a terceira a Argentina, a quarta é a França, a quinta é a Inglaterra, a sexta a Itália, sétima a Espanha, a oitava é a Holanda, a nona seleção é Portugal, décima é a dinamarquesa. Parlamentares com o presidente Bolsonaro. Olha, Bolsonaro recebe apoio de deputados eleitos e reeleitos no Alvorada, em Brasília. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, recebeu no Palácio da Alvorada, em Brasília, um grupo de deputados federais e governadores reeleitos, e todos manifestaram apoio à reeleição do mandatário. O presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, também estava presente ao encontro. Esse congresso foi eleito para a continuidade do governo Bolsonaro, disse Lira, do Partido Progressistas, reeleito pelo estado de Goiás, aliás, pelo estado de Alagoas. Os governadores de Roraima, Antônio Denário, do Acre, Gladson Cameli, e de Goiás, Ronaldo Caiado, participaram do encontro, assim como ministros do governo e a primeira-dama Michele Bolsonaro. O governador reeleito do Mato Grosso, Mauro Mendes, também esteve no Palácio da Alvorada a fim de declarar apoio a Bolsonaro. Dois candidatos a governos estaduais que disputam o segundo turno também disseram que apoiam Bolsonaro na eleição do dia 30. Wilson Lima, que tenta reeleição no Amazonas, e Marcos Rocha, que tenta se reeleger em Rondônia. Eduardo Bolsonaro e Hélio Bolsonaro, entre aspas, reeleitos para a Câmara Federal. Com 741 mil votos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, foi reeleito pelo estado de São Paulo nas eleições 2022. Eduardo é policial federal e filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele foi o único filho a disputar essa eleição, pois o outro filho, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, é senador e ainda continuará cumprindo o mandato por mais 4 anos, até 2026. E o terceiro filho, Carlos Bolsonaro, é vereador pelo Republicanos do Rio e não participou dessa eleição. A deputada federal, Carla Zambelli, do PL, obteve 946 mil votos e também se reelegeu pelo estado paulista, é outra do partido do presidente, que se elegeu, no caso, se reelegeu. E o ex-jogador Romário, outro integrante do partido do presidente, foi reeleito senador pelo estado do Rio de Janeiro. Tem mais ainda, hein? Mais apoiadores do presidente reeleitos. Hélio Fernando Barbosa Lopes, do PL do Rio, foi reeleito para a Câmara Federal com 132.986 votos. Na eleição anterior, ele usou até o sobrenome Bolsonaro para se eleger, pois é amicíssimo do presidente Jair Bolsonaro. Ambos foram integrantes do Exército Brasileiro, Hélio como subtenente e Jair como capitão. O conhecido youtuber e professor Gustavo Gayer, outro integrante do PL do presidente Bolsonaro,
se elegeu pela primeira vez deputado federal por Goiás. Ele recebeu 200.586 votos. Para o Senado foi eleito Wilder de Moraes, também do PL, em Goiás, hein, com 25,26% dos votos. Outro nome importante que apoia Bolsonaro, eleito para a Câmara Federal, deputado agora Ricardo Salles, né, vai ser deputado, ex-ministro do Meio Ambiente. O advogado e ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, foi eleito deputado federal, eleito nas eleições 2022, dia 2 de outubro de 2022. Ele é fundador do movimento Em Direita Brasil e obteve 640.918 votos no estado de São Paulo. Falando ao site jovempan.com.br, o ex-ministro Ricardo Salles lamentou a relação da imprensa com o presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o governo federal age democraticamente. Olha as palavras do Ricardo Salles. A sorte desses caras, ao contrário do que eles dizem, é que Bolsonaro é democrata e respeita as instituições. Está há 3 anos e meio apanhando dessa turma toda. Ele não tomou nenhuma medida inconstitucional contra esses caras e eles estão morrendo da falta de assinantes, disse deputado federal eleito então, né? Pois é importante a gente fazer esse adendo aí, que aí uma grande mídia aí bate no presidente diariamente. Meu Deus do céu. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade.
pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam. Pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo. Pela ausência de pesquisa de preços por consumidores. Pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.